Sou Milene Hombrecht, para os novos que não me conhecem, gerente Sorin. Hoje nós temos aqui também a presença de um gerente sênior e terapeuta, conhecido por muitos pela sua honestidade, pelo seu trabalho comprometido, né? E com os resultados que ele tem com todas essas terapias naturais e que está sempre buscando e atualizando seus conhecimentos. Então, ele passa para nós muita segurança, e hoje o assunto que ele vai falar é fundamental para o nosso organismo funcionar, tá? Para um todo. Essa parte, o nosso corpo depende do bom funcionamento, né? De que os hormônios possam nos dar todo esse bem-estar, né? E para que funcione em equilíbrio. E nós temos aqui também, para aumentar a nossa imunidade, toda essa linha maravilhosa. Então, bom dia, João Carlos de Martini. Então, estamos todo ouvido. Bom dia. Eu vou compartilhar contigo. Bom dia, tudo bem? Fazendo perguntas também, tá bom? Bom dia. Tá bom, bom dia. Olha, provavelmente o assunto de hoje ele é amplo, não vai terminar hoje, tá? Eu vou me preocupar em falar cada item. Se terminar, terminou, mas eu acredito que não termine, né? Porque se fala muito sobre essa parte, né? Ou precisa de muita conversa sobre isso. Então, se eu não conseguir terminar, que já fique marcado para a semana que vem. Eu falei essa semana com o meu grupo lá da Forever, que estão ligados à Forever do Paraguai, né? Sobre as questões hormonais, né? E a parte de hormônios, assim, a gente nem nota que eles estão lá atuando, né? Internamente, a gente só nota, são tão sutis que só se nota quando algo não está bem, ou quando tu está inchando, ou quando tu está ganhando peso, ou quando tu está com muito sono, muito cansado, aí tu começa a desconfiar, né? Tanto é verdade que o médico endocrinologista, que é quem cuida dos hormônios, ele também tem muita dificuldade de otimizar o resultado que é esperado, né? Seja qual for o problema endócrino, né? A parte de hormônios, ela é regida por um sistema, né? Que é o sistema endócrino. O sistema endócrino, ele está formado por glândulas. Como, por exemplo, é importante que vocês anotem também, tá? É muito importante que vocês anotem, porque tem coisas que a gente vai falar pela experiência, né? Ou vocês também, hoje tem a mídia aí que está liberada para que vocês façam pesquisas, né? Mas o sistema endócrino, ele é formado pelo hipotálamo, pela hipófise, pela pineal, pela tireoide, pelas paratireoides, pelas glândulas sexuais, o ovário e o testículo, né? Pelo pâncreas. Então, esse é o sistema endócrino, né? E dentro do sistema endócrino, cada glândula tem uma função, né? E essa função, ela é tão sutil, que a gente realmente só nota quando acontece alguma coisa. O que a gente pode... Como é que a gente desconfia, né, que está com uma alteração hormonal? Por exemplo, muita fadiga, né, um estresse permanente, alterações de humor. Hoje se fala muito em bipolaridade, né, mas a alteração de humor, a depressão, a falta do desejo sexual, as disfunções nos controles de peso, por exemplo, aumento de peso, perda de peso, os problemas com o sono, né? O que mais dificulta ainda de identificar uma alteração hormonal, principalmente uma alteração de tireoide, que é uma das glândulas, é que a faixa de especificação assim, do médico, ela é muito ampla, ela é muito grande, e se o resultado que deu lá está dentro, e o médico ele não desconfia disso, ele te taxa como uma pessoa que está dentro do... Está normal, ele diz, né? Está tudo normal, né? Quando a tireoide, por exemplo, que é uma das glândulas, deixa de trabalhar corretamente, ela pode estar fazendo muita força, por exemplo, o TSH, ele entra em ação
Depois eu já te digo, Milene, para começar a passar, tá? Quando o TSH ele entra em ação para tentar regular algumas outras disfunções. Nessa hora, a tua tireoide não está dando conta, né? Quais são, por exemplo, algumas coisas bem simples que uma tireoide não funciona, né? Depois eu vou começar da cabeça para baixo, tá? Aumento repentino de peso, perda repentina de peso, ansiedade, estresse, impaciência para resolver coisas simples do dia a dia, falta de concentração, perda de peso, alteração do fluxo menstrual nas mulheres, né? Do período, do volume, mãos que suam, pés que suam, taquicardia. Tudo isso são sintomas de uma alteração hormonal. E às vezes a gente está tão atribulado no nosso trabalho do dia a dia que isso passa batido. E internamente o nosso corpo ele está sofrendo. Ele está sofrendo, né? Agora eu vou deixar bem claro isso que eu vou falar agora, tá? Agora até diminuiu, assim, sabe? Mas quando as pessoas me perguntam, olha, estou com tireoide de Hashimoto, estou com um problema hormonal, o que é bom para os calorões, nas mulheres, né? Eu estou na pré-menopausa, a minha insulina, a questão de insulina, por exemplo, é uma questão de enzima e de hormônio. Tem profissionais que tratam a tireoide como única e exclusivamente um problema hormonal, tá? Eu não vejo bem assim, tá? Sempre é uma soma de fatores, né? Sempre. E no caso de diabetes tem muito de fundo emocional, né? Não só. Mas quando as pessoas fazem esse tipo de pergunta e dizem assim, o que eu indico, João? Eu de cara já falo assim, ó, distúrbio hormonal, problema hormonal, é lento, é demorado e às vezes tu não tem a resposta que tu quer com 1 mês, com 2 meses de consumo, tá? Porque o próprio médico, às vezes, o próprio endócrino, ele pode demorar até um ano, a gente já viu isso, para encontrar a quantidade certa em miligramas de um medicamento, por exemplo, pega lá o nome de um remédio Purante 4, né, que trabalha na tireoide, né, ou reposição hormonal, né, na mulher, no homem, né, também tem hoje a reposição hormonal. Ele pode demorar muito para acertar em miligramas de tão sutil, de tão delicado que é esse sistema, tá? Então, quando uma pessoa me faz essa pergunta, eu já penso assim, ó, a pessoa quer uma resposta rápida e às vezes ela não vai ter, tá? Porque o sistema endócrino são N fatores, tá? Eles trabalham meio que independentes, mas ao mesmo tempo eles estão todos ligados. E tem toda uma questão que está envolvida, né, no sistema endócrino, a parte socioeconômica, a parte emocional, a vida dentro de uma família, o emprego, essa situação que a gente está vivendo atual, depois vocês vão ver, tudo isso está envolvido no sistema endócrino e é muito fácil de ele cair fora. Por isso que a gente não pode só se basear nas faixas de especificações de exames, né? Agora, esses tempos atrás eu estava estudando sobre o método Coimbra, sobre a vitamina D. Agora que estão mudando até, né, aqui no Brasil. Mas em países desenvolvidos, outros países, né, eles consideram a vitamina D como normal de 40 a 100 nanogramas por decilitro. Aqui no Brasil, agora mudou até 60. Não são todos, tá? Consideram 20 o ideal, 40 o máximo. Alguns médicos dizem que se você está com 40 nanogramas por decilitro, você já está intoxicado. E em países modernos vai até 100. E aí tem estudos que comprovam que o vírus, né, o Covid, ele reage zero, né, reage zero a quem tem vitamina D elevada. Só para vocês saberem que a gente tem que também entender dos sintomas, né? O que pode estar acontecendo no nosso corpo que revela uma disfunção hormonal, tá? Sem contar os desequilíbrios, né? Os excessos, né? Por exemplo, um homem, depois vocês vão ver na lâmina, não sei se vai dar hoje, um homem que tem 80 anos e ele quer sexo todo dia, há um distúrbio, né?
E isso é evidente porque a testosterona, ela baixa vertiginosamente, que é o que te dá o impulso sexual, que é o que te dá o desejo sexual. Então, ou para menos ou para mais, há um desequilíbrio. Por exemplo, a prolactina, que é um hormônio que se identifica muito nas mulheres, quando ela libera leite, por exemplo, leite materno na amamentação. Isso é um hormônio que foi preparado para amamentar um bebê. Mas tem atletas que daí criam músculos, que tomam um monte de bombas e acaba liberando leite, né? Então, é só para vocês saberem que a gente tem que ter, para mim é bem claro, ó, tudo tem que ter um equilíbrio, tudo. Quando há exageros, a gente vai partir para aquilo que não é o correto, tá? Milene, vamos começar com aquela primeira lâmina que eu te passei ontem? Que eu quero falar sobre... outra coisa, ó. É importante que vocês anotem, porque eu já vou associar o que é utilizado de produtos para possíveis disfunções dentro de cada uma que eu vou falar, tá? Daí a gente já fica casando o que é o correto ou não, né? Por exemplo, para mim não, né? O corpo do homem, né? O corpo do homem, o mais importante que a gente tem no sistema glandular é a hipófise e o hipotálamo, tá? A hipófise e o hipotálamo são eles que controlam todas as outras glândulas do nosso corpo. Todo comando, tanto é verdade que muitos hormônios, eles são produzidos, por exemplo, pelo hipotálamo, são secretados pela pituitária, e aí envia lá, por exemplo, para o ovário não, por causa que o ovário produz o próprio hormônio, mas pega o glucagon, por exemplo, pega a insulina, muitos deles são secretados e produzidos nessas duas glândulas ali em cima, tá? No hipotálamo e na hipófise, ou pituitária é a mesma coisa, né? Hipófise ou pituitária é a mesma coisa. Então, se a gente tiver que envelhecer o mais saudável possível, é a gente alimentar essas duas glândulas. E daí vem a primeira pergunta, tá, João, mas o que eu posso recomendar para manter, né, ou como a gente pode prevenir o envelhecimento dessas duas glândulas? Nós temos o melhor produto do mundo para isso, que é a geleia real, tá? A geleia real é um alimento que consegue nutrir a hipófise e o hipotálamo. A hipófise e o hipotálamo, só para vocês entenderem, tá, João, mas qual é a função principal? Qual é a função principal da hipófise e do hipotálamo? É produzir o hormônio do crescimento, tá? Tanto é verdade que hoje tem médicos, tem endócrinos que recomendam, né? Isso não é liberado no Brasil, mas recomendam para que você use o hormônio do crescimento para criar a massa muscular, mesmo em idade avançada, para que a tua pele fique mais unida. Então aí já vem o colágeno. Tudo está em cima do hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento, ele é criado no hipotálamo, secretado na hipófise, mas quem dá o sinal, né? Quem dá a liberação dele para os tecidos, para os ossos, para os músculos, é o fígado, tá? Por isso que ele está ali, né? É só para vocês saberem o quanto é sutil esse trabalho, o quanto ele é minucioso e o quanto ele é delicado e difícil de a gente equilibrar. Por isso que nós temos que manter o equilíbrio como um todo, tá? A hipófise e o hipotálamo, ele trabalha bem essa parte de envelhecimento saudável, envelhecimento seguro, de caminhar com as próprias pernas, de manter o hormônio do crescimento. Claro que ele diminui com o tempo a produção do hormônio do crescimento, né? Tanto é verdade que se fala hoje em menopausa e não se fala mais em andropausa, se fala em androgênese, né? Androgênese no homem e menopausa na mulher, para diferenciar bem o que é um, o que é outro.
E essa questão de reposição de hormônios, mesmo o hormônio do crescimento, assim, eu, por exemplo, eu não sou muito a favor, porque se a gente vai estudar sobre eles, eles falam que é seguro, sabe, tudo, né? O DHEA, né? Eles falam que é muito seguro, mas tem alguns estudos que revelam, por exemplo, câncer de mama, né? Derrames, isquemia, se na família tem alguns casos de câncer, não se deve usar. Por isso que a gente tem dentro da nossa linha produtos seguros, produtos confiáveis. E a geleia real, ela é talvez para manter o teu general, digamos, funcionando bem, é o mais importante. Tá? É o mais importante de todos. A geleia real consegue nutrir a hipófise e o hipotálamo. O cérebro, ele tem uma barreira de proteção que ele não permite a passagem de... Vocês imaginem, por exemplo, bota lá um defensivo, né, agrícola, um conservante na alimentação que a gente usa. Vocês imaginem se essas substâncias pudessem circular livremente no nosso cérebro, como seria, né? Então, dentro da geleia real tem neurotransmissores que conseguem ajudar a hipófise e hipotálamo a trabalhar nisso. Tem o ácido 10-hidroxidecênico, que também consegue fazer isso. Tem o GABA, que também consegue fazer isso. Tem acetilcolina, homeoparotina, tudo isso vai ajudar a nutrir a hipófise e o hipotálamo, porque a hipófise e o hipotálamo também são formadas por células, né? E essas células também precisam de nutrientes, né? E um outro nutriente que cabe aqui é o Arctic Sea, tá? O Arctic Sea pela presença do DHA, o ácido docose hexaenóico. É ele quem vai ajudar a manter o funcionamento correto da hipófise e do hipotálamo, né? Aí vem uma outra pergunta. Tá, João, quantas pastilhas eu consumo de geleia real? Olha, a gente conhece bastante assim de geleia real, tá? Quando você vai consumir uma geleia real pura, que tu pode confiar, que é retirada em 48 horas, que é segura. Não, hoje, se você pegar a geleia real in natura, é R$2.000 um quilo, tá? Mais ou menos isso, talvez na quantidade tu consiga comprar por um pouco menos, né? Então, no caso da nossa geleia real, que tem 60 pastilhas, para mim ela deveria ter muito mais, tá? É um pote que deveria ter mais. Como ela só tem 60 pastilhas, e aí as pessoas pensam em 30 dias para caber no orçamento, em tudo isso, elas acabam consumindo 2, tá? 2 correspondem a meia grama. Uma geleia real, para que ela possa ser benéfica a nível de metabolismo, né, de nutrição celular, ela teria que ser pelo menos 1 grama, né, 1 grama por dia. 1 grama por dia é igual a 4 pastilhas do nosso produto. 4 pastilhas são 2 potes por mês. Bota lá 120 hoje, para nós, né, FBOs, né, ou para um consumidor final, 160 a 320 reais por mês. Geleia real é um alimento nobre. Ele é um alimento nobre, ele é tão nobre que ele nutre as 2 glândulas mais nobres do nosso corpo, né? Que é o nosso comando, né? E esse comando aí está ligado no intestino, depois também vocês vão ver isso, tá? Por isso que o nosso intestino tem que estar bom. Quando o intestino não está bom, a cabeça não está boa. Quando a cabeça não está boa, é porque o intestino não está bom. Ah, João, mas eu não tenho como fazer isso. O que conta de geleia real é a continuidade no uso. O que é continuidade no uso? João, eu só posso consumir 2 pastilhas por dia. Cabe no meu orçamento 1 pote por mês, tá? 2 pastilhas por dia, meia grama. É melhor que você consuma 2 por dia para sempre do que não consumir nada, tá? Porque ao longo dos anos ela vai acabar sendo beneficiada. Se você associar mais um Arctic Sea, mais um suco de aloe vera, mais um Forever Daily, né? Uma boa parte da nutrição que a geleia real tem para ti, né? Para que ela forneça para ti, vai acabar sendo
levada lá para o teu cérebro, porque os outros produtos que tu vai tomar vão lá preencher os espaços que estão precisando, né? Então, é só para vocês saberem assim, ó, que a geleia real, talvez hoje, ela não é nem utilizada da forma que deveria ser utilizada, né? Que é o consumo para cuidar da tua cabeça. Se tivesse que, para mim está bem claro, tá? Se tivesse que dar um benefício da geleia real, é nutrir o teu centro nervoso. É isso que ela faz, tá? Isso a gente está falando a grosso modo. Aí vocês vejam a importância do fígado, de um bom funcionamento do fígado. E aí entra o suco de aloe vera. Então, só para vocês verem, ó, eu estou falando do Arctic Sea, da geleia real e do suco de aloe vera. Porque talvez o primeiro órgão a ser beneficiado pelo suco de aloe vera, além do estômago, claro, é o fígado, né? Então ele tem que estar atuando, ele tem que estar jovem, ele tem que estar forte, ele tem que estar limpo. Daí de novo vem a alimentação. Quanto menos gordura, melhor. Quanto menos fritura, melhor. Quanto menos açúcar, melhor. Quanto menos farináceos, melhor, né? Para vocês saberem o quanto a gente pode envelhecer saudável. Eu tenho clientes que têm 80 anos e que são extremamente saudáveis. Tenho clientes que têm 90 anos e que são saudáveis. Mas eles estão comigo, sei lá, há 20, 25 anos que utilizam produtos naturais, né? É só para gente. Esses são as pessoas que a gente pode provar que a saúde melhorou mesmo com o avanço da idade, né? E muitos de vocês que estão aí assistindo, que já tem 10, 12, 15, 20, 25 anos em Forever tomando os produtos, vocês talvez vão dizer assim, não, eu me sinto melhor hoje do que quando eu tinha 40. Eu me sinto melhor hoje do que quando eu tinha 30. Quando eu tinha 30, meu intestino não funcionava, estava sempre cansado, vivia irritado. Hoje não, eu me sinto melhor, tal. Então é só para vocês saberem a importância dos hormônios nessa parte, tá? Pode passar, Milene. Milene, olha, eu vi que entrou uma pergunta aí sobre ovários policísticos. Se eu começar a responder isso, ela vai chegar na hora certa, tá? Talvez semana que vem, essa parte está lá no final. Senão a gente vai começar a perder essa sequência, tá? Não é que eu não quero responder, mas é só para vocês saberem que tem essa sequência e daí vai ficar bem bom de ver, porque essa questão de ovários policísticos pode estar associado não só lá nos ovários, né? Pode estar associado a uma alimentação, daí a gente não vai dar essa sequência, né? Agora nós vamos falar sobre a tireoide, que todo mundo fala sobre tireoide, todo mundo é tireoide, né? Aqui tem uma coisa que eu aprendi dentro do curso de microsemiótica, não sei se tu pode ampliar um pouquinho, Milene. Sobre a tireoide, ela, para mim, tem a primeira coisa que tem que ser resolvida, tá? Ou pelo menos excluir uma possibilidade de ela não estar trabalhando direito, que é a cervical, é a C6, tá? Se vocês olharem aí a tireoide, ela está aqui no pescoço e atrás dela tem a cervical. Mesmo que vocês não conheçam, acho que a Bea e o Normei sabem bem disso, do que eu estou falando, né? Eu já mandei pessoas fazerem quiropraxia porque a tireoide não estava trabalhando direito. E o ajuste da cervical, a liberação da cervical, se tu tem um problema de tireoide e está associado à cervical, você pode tomar remédio a vida inteira, que não vai ter o efeito, porque não vai ter o comando. Pensa que assim, ó, dentro eu já vi uma ferida aberta de um diabético com escaras, em que eu via dentro da coluna a medula. Foi a coisa, Deus o livre, né? Mas é só para saber assim, ó, o quanto Deus é perfeito, o que vocês confiam, o quanto é maravilhoso, mas dentro da coluna, ali dentro, se vocês verem, tem um buraquinho ali passa a medula. Passa a medula ali dentro. E ela mesmo com essas escaras, mesmo com um buraco que se enxergava, a medula estava intacta. E essa medula, ela ali é puro nervos, né? Nervos de comando. Então, vocês imaginem que o nervo de comando para a tireoide, ele está lá pinçado, ou tem é como se fosse uma árvore caída no meio de uma estrada, está bloqueando, né? Então não chega,
Eu já mandei bebê de 2 semanas, 3 semanas fazer quiropraxia, porque chora, e na hora do parto, a coluna, na hora do parto, na hora de retirar o bebê, tá lá pensando o sinal que vai para o estômago e que gera cólica, por exemplo, de estômago. Começa a fazer quiropraxia, alivia. Isso é só para a gente saber também que o nosso produto não é tudo, não é que eu estou desmerecendo ele, pelo amor de Deus. Só os selos de garantia, eles estão quase acima da Forever, né? A Forever bota aqueles selos como uma forma de nos assegurar. Mas é só saber que às vezes vocês podem se queimarem quando vocês dizem, não, se tu tomar isso aqui vai ajudar. E aí vocês vão ver que às vezes é um problema mecânico, digamos assim, né? Ou é um problema, um trauma emocional que a gente estuda tanto, que hoje tem tanto de emocional interferindo na saúde das pessoas. Bom, mas a tireoide, ela está diretamente relacionada com a perda de peso, com o ganho de peso, com o cansaço, está relacionado com problemas de pressão arterial, com a taquicardia. Tem N funções do nosso corpo que dependem de um bom funcionamento da tireoide, tá? E aqui sobre a tireoide, antes não tá programado esse assunto aí, Milene, mas não precisa, tá? Eu quero falar da pineal. A pineal é uma glândula que produz a melatonina, entre outras coisas, produz a melatonina, que é o hormônio do sono, tá? E vocês sabem que o flúor, ele, tipo assim, ó, calcifica a pineal. Não é premonição, vocês precisam entender isso. Sabe aquela pessoa que consegue sentir que algo vai acontecer, ou ela olha para uma pessoa e diz assim, mas eu não fui com alguém, não fui com aquela cara lá daquela pessoa. E lá na frente se prova que, claro, como se prova também ao contrário, né? Mas se prova muitas vezes, né, que a pessoa estava certa. Essa antena é a pineal, tá? Quem faz isso. Por isso que os indianos chamam de terceiro olho, né? Eles estimulam. Nós temos algo que a gente pode fazer aqui, que é estimular a pineal, né? Ficar pulsando nela para que ela funcione bem. Mas o nosso creme dental, ele não tem flúor, tá? O fato dele não ter flúor faz uma diferença muito grande para não calcificar a tua pineal. Dentre muitos benefícios que o nosso creme dental tem, né? Mas a nível fisiológico, assim, a nível de eu não sei se tem alguém que começou a usar o creme dental e passou a dormir melhor. Pode ter isso, tá? As pessoas nem pensam isso, nem passa pela cabeça, mas usa o creme dental e dorme melhor. É o fato da pineal estar trabalhando mais livre, né? E a presença do nosso creme dental sem flúor pode ser um fator benéfico. Então eu estimulo a todo mundo que vocês conheçam, que usam, só por isso vale a pena vender creme dental, tá? Só para dizer que a tua pineal vai produzir o hormônio do sono, né? Ou a presença de um creme dental com flúor vai inibir a formação da melatonina, que é o hormônio do sono. Então, pode ser que você não esteja dormindo por causa do creme dental. Não aqui, porque eu sei que todos nós usamos, né? Mas eu digo, estou falando como uma forma de a gente passar para os outros, né? Eu vi aí a Rosane falando sobre fazer os 4 CCs, que é o nosso fundamento principal. Está aí um produto que abre portas, que é o nosso creme dental e que está diretamente relacionado a algo que é tão importante, que é a melatonina, e que está dentro desse assunto de hoje, que é a glândula pineal que tem como função de produzir ele, né? E com o avanço da idade, não é uma glândula que deixa de produzir melatonina, tá? Se você tem ela boa, as pessoas dizem assim, a pessoa de idade dorme menos, tal. Nem sempre é verdade, tá? Eu tenho pessoas que têm 80 anos e que dormem muito bem e que usam o creme dental, assim, então necessariamente não é assim, tá? Mas na tireoide,
é que você ganha peso, que você perde peso. Tem aquela pessoa que diz assim, mas tu come de sem vergonha, né? Porque tu não engorda. Tu pode ter uma tireoide muito acelerada, né? Eu não sei mais hoje, deixaram de produzir um hormônio que é o T3, né? O triodo, tironina. Eu não sei se tem hoje medicamento que tem o T3, mas provavelmente é ele o hormônio que mais ajuda no emagrecimento, tá? Mas ele não se fala mais dele. Eu nunca mais ouvi falar que tem... Hoje eu sei do Puran T4, Puran T4, Puran T4 para produzir o hormônio, mas até onde eu sei, quem ajuda mais no emagrecimento é o T3, tá? É a trionina que seria o responsável pelo emagrecimento. Porque a gente pensa em tireoide basicamente no ganho de peso ou na perda de peso, tá? Mas a depressão, né, a falta do desejo sexual, as alterações de humor, os problemas de sono também podem estar associados à tireoide, né? Então ela é uma glândula muito, muito, muito importante, né? Acredito que vocês, o que a gente pode usar dentro do nosso trabalho, né? O que a gente tem para poder beneficiar uma pessoa? Eu sempre penso no todo, né? E o todo, para ele entrar em equilíbrio, vocês imaginem que tem células que podem demorar até 4 meses para que ela tenha uma renovação completa. Tem células que se renovam em 4 horas, em 8 horas, em 12 horas, em 2 dias, em uma semana. Então, para ela estar bem nutrida, para ela estar bem equilibrada, dependendo, pode demorar, né? E na parte hormonal, mais ainda, né? E sem saber que a gente nunca vai ver o que está acontecendo dentro da casa de uma pessoa. Se é uma pessoa que não respeita a alimentação, que está sempre beliscando, que come errado, né? E aí ela te procura para o emagrecimento, né? Ou porque ela quer dormir melhor, mas ela acaba comendo os embutidos, ela acaba excitando, e daí ou toma muito café, ou toma muito chimarrão. A gente não tem esse controle dentro da casa da pessoa, né? E aí pode dificultar muito o equilíbrio. Por isso que as pessoas dizem assim, João, quanto tempo eu preciso tomar isso aqui para tireoide? Não tem tempo, mas se tu quiser fazer alguma coisa, é no mínimo 4 meses. E eu sempre falo da importância de cuidar da alimentação, da atividade física, né, do sono. Tudo isso é importante para que a gente possa ter a tireoide bem regulada. Mando fazer quiropraxia, eu mando fazer aquilo que é possível para eu poder me proteger, e claro, não proteger de medo, mas para falar o certo para a pessoa, né? Eu fiz uma avaliação, foi sexta-feira de manhã, às 7 horas. Eu acho que foi sexta de manhã. Essa pessoa, ela tem claramente um problema de tireoide, claramente um problema de coluna, mas é uma pessoa que tem o peso da vida muito grande. A vida pesou muito para ela, né? E aí ficou claro para mim que eu tenho que mandar liberar essa coluna, né, para ela poder trabalhar melhor. A tireoide dela está toda desregulada. Então eu disse assim, olha, já que é assim, pelo menos faça uma liberação de cervical. Pelo menos isso, para poder ter um resultado melhor. E é claro, a gente recomenda o que deve, né? E que a pessoa vá cumprir. A gente tem que fazer a nossa parte, né? Pode passar, Milene. Vamos para as paratireoides. A paratireoide, ela produz o paratormônio, tá? O paratormônio, ele regula... Sabe quando o médico manda te fazer um exame? Vamos ver como é que está o cálcio no teu sangue? É a paratireoide que controla isso, tá? Então, o que a paratireoide faz? Né? Nos tecidos, precisa de cálcio. Nos músculos, precisa de cálcio. No osso, precisa de cálcio. O cálcio é o mineral mais abundante do nosso corpo. Tá? De todos os sais minerais, se eu não me engano, pega lá só em sal mineral, tá? E bota lá
100% de sais minerais. Não é isso que vai no nosso corpo, tá? Mas é só para a gente ver um número. Se eu não me engano, o cálcio representa 80%. E na alimentação atual, é o mineral que mais está faltando. Então, o que acontece quando as paratireoides não funcionam direito? Né? Não há essa boa regulação de cálcio, nem no sangue, nem nos músculos, nem no tecido e nem nos ossos. Como é que a gente desconfia isso? Quando a gente dá, por exemplo, uma pessoa que tem osteoporose, né? E a gente manda... Quando uma pessoa tem osteoporose, tem gente que quer fazer economia. Ah, João, eu vou tomar só 2 cálcios por mês. Já era. Já era. Se ela tem osteoporose, ela jamais vai recuperar massa óssea. E daí ela vai dizer assim, eu tomei o teu cálcio e não funcionou. Se você vai fazer um estudo científico, qualquer mulher, eu digo mulher porque hoje o homem também tem, né, osteoporose, mas qualquer mulher que precisa recuperar a massa óssea perdida, ela tem que consumir pelo menos 1 grama por dia. 1 grama por dia são 4 pastilhas de cálcio, porque cada pastilha tem 250 miligramas de cálcio, né? Mas se as paratireoides não estão funcionando, tu dá cálcio para a pessoa e ela diz assim, João, faz 6 meses, faz 1 ano que eu estou tomando cálcio e continuo igual, né? Ou eu sempre tomei 2 cálcios e agora, depois de 10 anos que eu estou tomando, eu vi que eu estou com osteopenia, né? Sempre pensa assim, a parte hormonal ela é tão sutil que a pessoa não se dá conta quando é algo sutil, né? E a gente tem que pedir para fazer exames. Eu já mandei muitas pessoas fazerem exames de paratireoides. E não é um exame assim que os médicos dizem, mas por que tu quer fazer um exame de paratireoide? Né? É a primeira coisa que eles falam, né? Porque precisa exatamente para saber se ela está funcionando, se o ciclo, a parte bioquímica, por exemplo, você pode ter cálcio faltando lá no teu fígado, lá no teu músculo, né? Lá no teu intestino. Quem faz esse controle é a paratireoide. Ou você pode ter um excesso de cálcio no teu sangue circulando, mas que não está chegando lá no osso. E isso quem faz o controle é a paratireoide. Tá? Então é só para a gente saber assim, eu acredito que todos nós que estamos aqui nesse bate-papo agora, nós fizemos exames preventivos, né? Mas não é o fato de você estar tomando os produtos que você pode estar livre, né? Os exames de controle, eu sempre digo assim, João, quem procura acha. Eu tenho um outro ditado, eu digo que quem procura previne. Quem procura previne. Quem faz os exames acaba identificando situações em que possa atuar. No meu caso, por exemplo, há 1 ano e meio atrás, 1 ano e meio atrás, 2 anos vai fazer. Eu fiz uma ecografia, e daí eu quero falar uma outra coisa também, né? Que não apareceu lá uma pedra na vesícula, mínima, e que me levou praticamente quase ao óbito. Mesmo os exames hoje, mais sofisticados, eles não nos garantem certeza, tá? Eles não nos garantem certeza. O Rui aí, ó. É isso aí, Rui. Né? Então, nós somos o nosso melhor médico, né? E eu ainda vou aprender. A Bea também, ela é minha colega de aula, o Normei. Nós estamos aprendendo sobre leitura facial, né? O que significa sobrancelhas, o que significa o nariz, quem é muito mental, quem é muito sinestésico, né? Tem aquela pessoa que só pensa e não age, tem aquela pessoa que só intui. E tudo isso, se a gente for aprendendo, nós somos o nosso melhor médico, né? Então, estou lá com uma dor muscular, por exemplo, estou com uma dor lá no osso, pode ser a tireoide, pode, mas também pode ser a paratireoide. Eu digo que ela é uma glândula esquecida, tá? A maneira mais fácil de você saber é um exame. Fazer um exame preventivo aqui, né? Para poder ver se as tuas paratireoides estão trabalhando corretas. Mas eu digo assim, que a principal função dela é controlar
o cálcio no osso, no sangue, nos músculos, nos tecidos, né? E na alimentação, eu digo assim, ó, que o mineral mais carente que nós temos hoje é o cálcio, do que vem lá da terra, do que é produzido lá, tá? Claro que a gente tem cálcio nas proteínas, né? A proteína animal tem bastante. Claro que aqui o mineral, o complemento mais importante é o Forever Cálcio, mas a gente pode usar a geleia real aqui também, a gente pode usar o suco de aloe vera, né? A gente precisa ter um processo de desintoxicação em todos os nossos órgãos, para que eles possam estar corretos, assim, em termos de absorção, de melhorar o aproveitamento daquilo que a gente toma. Por isso que o suco é a base. Eu falei para a Milene ontem da noite. Não, Milene, para mim o suco de aloe vera é a base de todo o nosso trabalho, tá? Porque a tua cabeça vai realmente aproveitar bem se o teu intestino tá bom. E daí os sucos, qualquer um dos três, né? Qualquer um dos três, eles vão fazer esse trabalho, né? Pode passar, Milene. Meu Deus do céu, já é 8h30 passada. Bom, olha, aqui eu vou falar sobre as adrenais, né? Ou as suprarrenais. Eu acredito que hoje, talvez, isso é uma coisa esquecida, tá? Esquecida. As adrenais, ela produz adrenalina, noradrenalina, né, o cortisol. E esse comando, ele parte do cérebro, tá? A amígdala recebe um aviso que passa para o hipotálamo, que passa para a pituitária ou hipófise, e que passa lá para as suprarrenais, que estão logo acima do rim, tá? E qual é a função de um bom funcionamento dela? Para que a gente possa... E aí tem uma questão que eu aprendi muito, eu gosto muito de falar do meu trabalho dentro de um treinamento específico, mas aqui traz esclarecimento para vocês, tá? Não precisa ter, é só para ter esclarecimento. Eu sou uma pessoa que, por exemplo, não tenho noradrenalina, tá? É só para vocês entenderem o quanto isso é sério. Uma vez nós estávamos lá na Avenida Rossetti, onde eu morava aqui em Caxias, eu, minha esposa e minhas 2 filhas. Nós estávamos prontos para sair, né? É só para vocês entenderem o quanto isso é importante vocês saberem, né? E aí nós estávamos os 4 dentro e chegou uma pessoa e entrou dentro do nosso carro, do lado da minha esposa. E daí ele disse assim, vambora, vambora. E eu, muito calmo, e daí ele demorou sei lá, 20 segundos, 30 segundos, pegou e saiu do carro e foi embora. E aí eu olhei para ela sem reação nenhuma. E disse, quem é? Tu conhece? Cara, como é que uma pessoa estranha, né, entra no teu carro, do lado da tua esposa, com as tuas 2 filhas atrás, e tu não reage? Hoje eu entendi que eu não tenho noradrenalina, né? Eu preciso ter essa capacidade de reação, né? A adrenalina, ela esquenta o teu sangue, digamos assim, para te entender, né? Qual é a prova de que tu tem adrenalina o suficiente? Quando tu tem que reagir a um acidente, por exemplo, né? Quando tu tá vendo alguma coisa que te desagrada muito e tu se revolta, né? Ou quando tu tem que tomar uma atitude numa discussão e dizer, não, chega, não é isso aí, né? E como é que a gente sabe quando isso tá bom? A taquicardia aumenta, a respiração ela é superficial, né? Agora, como é que eu sei se tudo isso está funcionando bem? Medindo o cortisol, né? O cortisol é o hormônio do estresse, né? E eu acredito que hoje, em função de pandemia, das mídias sociais, hoje a gente não está livre nem na TV, nem no celular, né? Não está mais livre, isso aí está tomado, tem um monte de fake news, a gente não sabe se faz vacina, se não faz vacina, se vai vir a terceira onda, se não vai vir a terceira onda de Covid, se tem gente perdendo emprego, se não tem gente perdendo emprego, a gente não sabe mais nada. Eu vou ter que ligar a bateria porque está descarregando. Eu espero que vocês estão me ouvindo bem ou não. Só alguém me fala se está ouvindo bem. Sim, perfeito, João. Ô, Perfeito. Rui, Estão ouvindo, sim, perfeito. Tá.
Ah, então vamos continuar. E tu me avisa quando tá no fim aí, Milene, já tá no fim, né? Sim, já falta pouquinho, de repente, daqui uns minutinhos, tu abre Deixa para... eu só terminar. Tá, perfeito. Sim, sim, sim. Deixa eu só terminar o cortisol aí, tá? O cortisol, ele é conhecido como hormônio do estresse, tá? E o hormônio do estresse, o cortisol, assim, no sangue, em excesso, ele não é tanto problema, tá? Agora, as consequências do estresse, por exemplo, uma pessoa hipertensa, a pressão pode aumentar. Uma pessoa que tem lá artérias obstruídas e não sabe, ela pode infartar, né? Uma pessoa que tem desejo sexual normal, sob nível de estresse, pode diminuir no homem a ereção, na mulher pode perder a libido, né? Então, medir, saber como é que está o teu cortisol, ele é um momento muito importante. Agora, o que mais pode ser grave no cortisol? É uma diferença muito grande entre euforia e entusiasmo, tá? A euforia, ela te dá coragem para fazer coisa que às vezes é impensada, tá? E o entusiasmo, a palavra entusiasmo, né, no grego, no latim já diz, né, Deus dentro de ti. É uma pessoa que está consciente indo pro trabalho, para a luta, para o desafio, para os seus sonhos. O cortisol em excesso, ele pode te causar euforia, tá? E euforia, uma pessoa eufórica, ela não é uma pessoa segura, tá? A gente tem que ter muito isso claro. Milene, eu acho que é isso, né? A gente vai, aquilo que eu te falei, né? Que o assunto que a gente tem vai demorar muito, né? Talvez até três treinamentos para poder falar tudo sobre a parte hormonal, né? É verdade, João. É muito extenso e que cumpre uma função, como tu falou ali, né? Da parte do hormônio que segrega a adrenalina, né? Suprarrenal, quando, por exemplo, tem que agir perante um acidente e, né? E agir no momento ali. Sim. Também a glândula do pâncreas, né, que segrega insulina, o equilíbrio, a importância do equilíbrio também, né, fundamental. Que tu falou também do É isso, hormônio, eu vou falar semana que vem. sim, da melatonina, né, que repara o sono. Então, tudo isso é fundamental no equilíbrio, né? E da importância dos Sim. nossos complementos e da importância do todo, como tu falou, né? E também no que tem a ver com o suco, a importância do suco de aloe vera, né, que tu falou ali, do porquê, da importância da geleia real, do daily, né, que eles vão dar esse alimento para as células do cálcio, né, nesse momento nós, todos eles têm um pouquinho, digamos assim, né? Tanto Milene, tem. O que tu pode falar sobre eu, isso? eu, eu acabei não falando sobre o hormônio da tireoide, que é o hormônio tireoidiano, que o principal mineral que está envolvido é o iodo, tá? Ah, é E o verdade. iodo tem um estudo bem sério sobre como é que a gente consome o iodo. E todas as células do nosso corpo, todas, célula da pele, do intestino, da vesícula, do fígado, do testículo, tudo, elas dependem do iodo, da presença do iodo, tá? Então, talvez hoje é um outro mineral que está muito carente. Como é que nós obtemos iodo? De quem? Do mar para dentro do continente, 200 quilômetros no máximo, alimentos produzidos nessa região podem ter resquícios de iodo, tá? Quem mora no mar tem bastante iodo, até o fato de respirar já tem iodo, né? Mas se não, a gente não tem iodo. E aí a gente precisa repor, ou precisa complementar, ou corrigir essa carência. Como é que a gente corrige essa carência? Que daí eu estou falando da tireoide, tá? Eu não quero falar dos outros, Milene, porque senão não tem nexo. A gente vai falar semana que vem, tá? Mas, mas o iodo, a gente precisa dele. E onde é que nós encontramos iodo? No Garlic Thyme, no Forever Daily, no nosso shake, no Ultralight, né? O iodo ele é um mineral importantíssimo, ele previne miomas, cistos, né? Então, hoje tem muitos casos de cistos na tireoide,
né, de nódulos na tireoide. Pode ser o flúor, pode, mas também pode ser o iodo, né? E a gente nunca tem como saber isso. O que vai saber é através de exames, né? Não tem como. Por isso que mesmo o uso de produtos sintéticos, de desodorantes, né, sintéticos, sabonetes, shampoos, a Forever tem essa preocupação de nos fornecer tudo que é seguro e saudável ou com a menor quantidade possível de substância. Dizem, né, que tem cremes que não tem como ter um creme sem um mínimo de substância química, né? Mas eu tenho certeza absoluta que a Forever leva isso em conta, porque ela tá todo dentro da gama de produtos e ela oferece isso para nós, né? É só isso, Milene, que eu queria falar, né? Eu sei que já passou da hora.